ano de 1980 não foi nada bom para a família Chamberlain. Pastor Michael, sua esposa Lindy, os seus filhos Alden, Reagan e Azaria. Eles estavam de férias. O pastor Michael, ele era pastor adventista na Austrália. E de férias eles foram para uma região da Austrália acampar. E neste acampamento aconteceu algo muito estranho. Azaria era um bebê, uma menina de apenas 2 meses. E naquela noite, eles foram surpreendidos por um lobo, um animal daquela região, que raptou a criança na barraca e simplesmente desapareceu com a criança. Neste momento, as pessoas vão à procura do bebê, a polícia entra em cena, e a família Chamberlain agora é vitimada, pela imprensa, pelas pessoas locais, como assassinos da sua própria filha. Eles foram acusados terrivelmente. Isso noticiou. Eles foram humilhados, chamados de assassinos. E naquele ano não restou nada para aquela família a não ser a condenação. Eles foram condenados de magia negra. O pastor, os adventistas, eles têm um projeto chamado Curso Como Deixar de Fumar em 7 dias, em 5 dias. E em sua casa havia um caixão, e as pessoas começaram a associar que o pastor praticou magia negra, a sua família praticou magia negra e assassinou, tirou a vida da sua própria filhinha. A imprensa sensacionalista distorceu tudo. E infelizmente não encontraram o corpo da menina. E a Lindy, esposa do pastor Michael, fora condenada a 8 anos ou a prisão perpétua, se não me falha a memória. Julgamento. 8 anos depois, uma acampante naquela região encontra o casaquinho do bebê, estraçalhado pelo lobo. Um laboratório de pesquisas leva para fazer exames e detecta que na realidade a criança não foi assassinada por alguém, mas um bicho do mato que havia comido o bebê. Injustiça. Injustiça. Ou seja, 8 anos depois, aquela família fora inocentada. A irmã Lindy foi liberta da prisão. Estava condenada praticamente a vida inteira a ser presa por um crime que não cometeu. E simplesmente por um falso testemunho de muitos, em chegar a ponto de dizer que a própria mãe havia tirado a vida da filha. Quantas injustiças a gente tem visto no mundo? No Brasil, aqui na Serra, neste país, nesse mundo inteiro. Amigo, eu quero que você agora abra a Bíblia comigo e nós vamos fazer uma viagem há 2000 anos. Hoje, passos de justiça. Jesus sendo levado e perante uma corte no Sinédrio, sendo julgado injustamente e ilegalmente, vamos assim dizer. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 57. Eu quero que você encontre, abra sua Bíblia, compartilhe com o nosso amigo visitante, tá? Não deixe o nosso amigo sem a palavra de Deus sendo aberta é maravilhosa, e dela emana poder. Abra sua Bíblia, compartilhe com o nosso amigo, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 57. A partir do versículo 57.
para que todos encontrem. Vamos ser pacientes, né? Afinal de contas, a palavra de Deus, não precisamos de pressa, mas de atenção, né? Para compreendermos o que o Senhor quer para nós nessa noite. São Mateus 26, a partir do versículo 57. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, fale o coração de todos nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos plenamente no Senhor. Nos liberte, ó Deus, de todo mal, de todo pecado. E que venhamos praticar a justiça que o Senhor quer que pratiquemos. Abençoe o texto sagrado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhar? De testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ah, meu Deus, que julgamento horrível, que julgamento injusto. Eu sei que você tem assistido ou presenciado muitos julgamentos injustamente. Quantas pessoas, por exemplo, se você visitar as cadeias, os presídios, estão injustamente presas, condenadas, pagando a condenação que seria de outrem. Quantas pessoas, quantos pobres estão na cadeia simplesmente por serem pobres? E quantos ricos que devem, que são verdadeiros culpados, e por serem ricos, terem posses, e por brechas da lei, conseguem viver livremente nas ruas deste país. Jesus Cristo, ali naquele momento, pegaram Cristo à noite, levaram para a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, dentro do aspecto de Israel ali, na cultura de Israel, no ponto de vista religioso, da religiosidade do país, o sumo sacerdote, ele era o representante de Deus, ele era o tipo de Cristo. Afinal de contas, Jesus, ele, na pessoa, na figura do santuário, Jesus, ele é o Cordeiro, né, representando o Cordeiro, representa Cristo, o sacerdote representa Cristo, o sumo sacerdote representa Cristo. Mas naquele momento, aquele sumo sacerdote, responsável pelo lado espiritual da nação, pelos sacrifícios do templo,
estava ali com ódio no coração, estava ali fazendo um pré-julgamento, preconceituosamente, com ódio de Jesus Cristo. Eles tinham raiva do que Cristo fazia, e Cristo nunca fez mal nenhum a ninguém. Cristo só fez o bem, Cristo só amou. Jesus nunca foi reativo a ninguém, as suas atitudes eram proativas. Mas aqueles homens cheios de maldade no coração, cheios de ódio, preconceituosos, simplesmente pegaram o Filho de Deus e injustamente o levaram ao tribunal. O Sinédrio, na realidade, era um tribunal, e o que o Sinédrio decidia, por exemplo, no aspecto de pena de morte, eles não podiam executar, não podiam decretar pena de morte para alguém, porque até então o reino de Israel estava subjugado a Roma, e o Império Romano é quem ditava as leis, é quem executava as leis. Então naquele momento eles porque queriam matar a Cristo, mas a lei não deixava eles fazerem naquele momento. Mas eles bateram muito em Jesus, eles bateram muito. Julgamento ilegal por quê? Estava sendo à noite, não podia julgar o condenado à noite, e Jesus estava sendo julgado à noite. Tanto é que pela manhã eles concretizaram aquilo que eles haviam planejado à noite ali, naquele julgamento. É possível que alguns que faziam parte do Sinédrio e que gostavam de Jesus e que viam em Jesus inocência, esses homens excluíram essas pessoas do julgamento. Pessoas como José de Arimateia, Nicodemos, que faziam parte do Sinédrio, eles ficaram de fora desse julgamento. Sabe, amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando as pessoas elas querem fazer mal a outrem, elas vão fazer de tudo para destruir aquela pessoa. Elas vão fazer de tudo. Elas vão caluniar, elas vão criar. A gente precisa cuidar. Jesus foi caluniado, ultrajado. Amigo, como que o ser humano consegue colocar no seu coração tanta maldade? Tanta maldade. E o que a gente vê hoje é muita maldade. Quantas injustiças. A gente pega o jornal, lê ou assiste a televisão e a gente observa pessoas sendo injustamente condenadas, acusadas e para você depois resolver um problema, o vento já espalhou a notícia, a mídia totalmente sensacionalista, muitas vezes irresponsável, destrói a imagem de uma pessoa em questão de minutos. E para recuperar a imagem, a sua autoimagem, isso leva tempo. E quantas pessoas que não suportam e tiram a própria vida? Amigo, precisamos cuidar. E você na igreja, isso vale para mim e vale para você? Quantas vezes nós acusamos o nosso irmão injustamente? Ou a gente ouviu um boato, e a gente agora já começa a espalhar o boato, a notícia. E a gente, como bom repórter, um correio eficientíssimo, a gente começa, de certa forma, transmitir uma notícia que nós não temos certeza, nós ouvimos dizer, e através desse ouvir dizer, a gente começa a espalhar, porque a gente não consegue, a nossa língua, ela não consegue suportar, e aí a gente começa a destruir, inclusive, a imagem de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Amigos, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar disso. Hoje, neste mundo virtual, nesse mundo da internet, a gente tem visto assim, muitas coisas acontecerem. A notícia se espalha rapidamente e a gente precisa cuidar, pedir a Deus, e precisamos cuidar constantemente. Cuidem. Mas voltando ao julgamento de Jesus Cristo, afinal de contas, Jesus estava sendo julgado. E do ponto de vista daqueles homens, juridicamente, eles estavam totalmente equivocados. Eles foram irresponsáveis quanto ao julgamento de Jesus. Eles julgaram politicamente.
preconceituosamente. Sabe, amigos, não dá para a gente imaginar o quanto Jesus sofreu. Você não faz ideia. Você não faz ideia o quanto Cristo sofreu. O quanto Cristo foi humilhado. Sabe, amigos, não é nada fácil. E não foi fácil. Tanto que naquele momento, Jesus, ele tinha os seus amigos. E no momento da dificuldade, os amigos correram. E ele ficou sozinho, recebendo toda a culpa, todo o peso daquela injustiça, aquela condenação. Aquela condenação. Sabe, irmãos, interessante que quando Jesus disse que ele estaria sentado à direita de Deus, há um momento em que Jesus fala uma frase e o sumo sacerdote rasga suas vestes. Quem deveria morrer era o sumo sacerdote por ele ter feito aquilo. Ele deveria ter sido condenado. Porque a roupa do sumo sacerdote representava algo real. Era algo santo, separado. Ele não deveria fazer aquilo. Mas ele fez. Não houve lei. Sabe, queridos, por que às vezes alguns acham que eles estão acima da lei? Que eles estão no direito de pisotear e de fazer qualquer tipo de coisa por ele estar acima da lei. Quero dizer uma coisa para você, queridos. Nem Jesus, porque Jesus estava, quer dizer o seguinte, ele, a sua autoridade, mas ainda assim, ele nunca julgou as pessoas como nós julgamos. Nunca julgou as pessoas como nós julgamos. Irmãos do céu, essa semana, Jesus, ele quer nos ensinar coisas extraordinárias. E nessa noite, principalmente, falando sobre os passos de justiça. Deus quer que eu e você sejamos pessoas justas, sim. É claro que nós não somos perfeitos, mas Jesus quer que nós cuidemos, sejamos éticos, sejamos corretos com as nossas coisas, não sejamos fraudulentos. Quantas pessoas são fraudulentas? Quantas pessoas roubam dos outros? Quantas pessoas, por exemplo, vão ao supermercado e lá de repente a pessoa do caixa deu o troco sobrando, né? Ou seja, a mais, e ele não consegue devolver aquilo que não é dele. Quantas pessoas, por exemplo, têm feito gatos em casa, né, chamado gatos, né, roubando energias, por exemplo? Tem pessoas lá na cidade mesmo, já lá, o pessoal roubava energia, olha só. Quantas pessoas roubam a internet? Quantas pessoas, por exemplo, sabe o que fazem? Roubam sinal de televisão. A Sky, por exemplo. A Sky é cara. Se você quer ter, pague, mas não roube. Tem pessoas que são craques em fazer códigos e captar o sinal que não pertence a ele. Existe uma empresa por trás daquilo ali e que paga imposto, que tem um custo alto. Não me dá o direito de ir lá e roubar. Quantas pessoas que roubam, por exemplo, a gente precisa cuidar com algumas coisas. Ficam copiando aquilo que não deve. Tem que ter cuidado. A única coisa que a gente precisa cuidar, né? Então, nós precisamos ser corretos, fazer o que é certo, porque é certo. E não sermos injustos. Quantas pessoas, irmãos, têm defraudado outros? Quantas pessoas têm mentido, por exemplo, para se aposentar? Eu quero dar um exemplo da minha sogra. Eu não vou ainda falar o nome dela, né? Mas ela, eu só falo mal de sogra, mas eu vou falar bem da minha sogra. É interessante que na minha região, a região de mar, e ela, as pessoas sempre falam assim, olha, a senhora poderia mentir. Só tem que falar assim, 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 para conseguir a aposentadoria. Ela nunca mentiu. Falou, não. Sempre que ela foi lá, ela falou a verdade. E ela nunca recebeu o benefício. Ela vai ser aposentada agora, por idade, que ela nunca contribuiu, sempre trabalhou em casa. Do ponto de vista humano, podemos achar o seguinte, essa é uma tola, uma idiota.
precisando de recursos, de dinheiro, uma tola. Mas quero dizer uma coisa para você: diante de Deus, ela está correta. Amém? E diante dos homens também. Jesus falou que a gente não devia dever nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. E Jesus mesmo foi exemplo de fidelidade, de honestidade. Ele pagou aquilo que é devido ao Estado, ainda que não concordasse, mas ele pagou. Ele foi fiel, ele foi justo. Jesus foi justo naquilo que praticava. Jesus praticou a justiça. Jesus foi correto com os impostos. Jesus foi correto com as pessoas. Ele andou corretamente. Nós precisamos, como cristãos, andar corretamente. Nós precisamos ser honestos naquilo que a gente compra, naquilo que a gente paga, irmãos. Não podemos dever às pessoas, não podemos ter o nosso nome sujo na praça. Nós não podemos ficar devendo às pessoas a não ser o amor. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós assim a imagem de Jesus Cristo. Vale a pena ser cristão, amém? Sabe por que é bom ser cristão? Porque os cristãos são corretos, são justos. Eles pagam em dia. Eles não enrolam as pessoas. Sabe por quê? Porque seguem o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Não são desonestos. Sabe, irmãos, a pior coisa é um cristão ser desonesto. E a gente precisa ser correto. Quero dizer uma coisa para você nessa noite: ainda que o céu se abale, ainda que caia os céus, seja fiel a Deus, tá? Seja justo com as coisas de Deus. Ainda que na sua casa você esteja passando dificuldades. Quem sabe, estou falando para alguém aqui nessa noite que está com a conta de luz atrasada, a conta do seu telefone, tá? Está com dificuldade de ter alimento no seu armário, de ter o que comer. E lá no seu trabalho, por uma questão do sábado, o seu patrão, você está com dificuldades, não consegue arrumar o trabalho porque ele diz que você tem que trabalhar no sábado, mas você entende o seguinte, que é melhor ser fiel a Deus. Seja correto com Deus, ainda que as coisas estejam difíceis. Deus nunca desamparou o seu filho. É possível que você nunca será um milionário, nunca seja um milionário, mas eu quero dizer uma coisa para você: o mais importante é o seu galardão da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo de ser fiel a Deus. As coisas podem demorar um pouquinho, é claro que podem demorar. As coisas muitas vezes não vêm de uma hora para outra como a gente quer. A gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. É igual estudante. O estudante quer tirar 10, mas ele deixa para estudar na prova no mesmo dia que é o dia da prova. Ou seja, ele tem uma semana para estudar. Não, brincar, tá, vamos sair. Aí a prova é na quinta-feira. Aí ele resolve estudar na quinta-feira de manhã. E a prova é à tarde. Como que ele vai ser abençoado assim? Me diga. Queridos do céu, Deus deu o melhor para nós. Seja correto. Sabe por que vale a pena você estudar? Para que lá na faculdade você não seja chamado de desonesto e injusto. E não vai chamar Deus de injusto porque você não tirou 10 ou não tenha passado. E muita gente tem plagiado, né? Colado, né? No jargão popular é a cola. Olhando a prova do outro. Não seja desonesto. Seja correto com as coisas que Deus quer que você seja correto. Ou seja, Deus quer que você seja correto em todas as coisas. Amém? Seja fiel a Deus, seja justo. Porque se nós, irmãos, aprendemos a andarmos na retidão, uma coisa é certa: nós não iremos praticar julgamentos precipitados, injustamente. Como no caso, o que aconteceu com Jesus Cristo há 2000 anos, naquele sinédrio. Aquela meia dúzia de pessoas, julgando Jesus injustamente, hipocritamente. A turba estava enfurecida contra Cristo. Cuidado com as turbas, tá, gente? Cuidado com os movimentos. Muitas vezes quando a gente se mistura com uma turba, é perigoso, porque uma turba ela perde o raciocínio. A turba ela perde a razão e parte para cima sem pensar. E parte para a agressão muitas vezes. E partiram para a agressão em cima de Cristo. Tanto que chutaram Jesus, chutaram Cristo, maltrataram Jesus. Jesus começou a apanhar à noite, irmãos. Tá? Começou a apanhar à noite.
quero dizer uma coisa para você, que Jesus sofreu muito por você e por mim. E Jesus sofreu injustamente. Muitas vezes a gente pega a Bíblia e não para pensar um pouco assim. A gente precisa refletir um pouco mais. Nós precisamos assim refletir um pouco mais, irmãos. Um pouco mais na palavra. Quando você lê o texto da Bíblia, faça uma reflexão. Reflita bem e faça uma aplicação para a sua vida. Tem sido eu justo? Como Jesus quer que eu seja justo? Comece a fazer perguntas. Tem sido eu um bom cristão? Como Cristo quer que eu seja um bom cristão? Tem sido eu um bom pai, um bom filho, uma boa filha, uma boa mãe? Um bom funcionário? Eu tenho sido correto no meu trabalho com o meu patrão? Eu estou sendo honesto com ele? Estou sendo honesto com os meus subalternos? Queridos, Deus quer o melhor. Deus quer o melhor para nós. Deus não quer que a gente viva de qualquer maneira. Deus não quer que a gente viva de qualquer maneira. Deus quer que a gente viva de uma forma correta, justa. Ser justo. Julgamento. Porque quando você é correto com as pequenas coisas, quando aparecer uma grande coisa, você vai continuar sendo correto. Quantas histórias você ouve aí e vê na televisão de pessoas que estão precisando e de repente encontram uma mala cheia de dinheiro que poderia resolver a sua vida, mas ele vê e percebe que tem um dono. Sabe o que ele faz? Devolve. Muitos chamam ele de bobo, de tolo, mas o indivíduo que tem a consciência limpa em Deus, a honestidade, os princípios da justiça, ele é fiel. Ele é fiel. O que nos entristece, por exemplo, é a gente ver o nosso país, um país lindo, maravilhoso, mas que não aprendeu a governar, a administrar e a ser leal com seus concidadãos. Os nossos representantes, não vou dizer todos, mas muitos conhecidos, e que têm se repetido, se repetem nos seus erros, mas que a justiça, por causa dos conchavos, não consegue trancafiar, porque nós temos assim as injustiças que acontecem nesse país. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus é o Filho do Homem, e Ele é o universal libertador dos oprimidos pelo pecado e das injustiças do homem. Amém? Jesus é leal, Jesus é justo. Jesus sofreu a injustiça, mas nem assim se tornou vingativo. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus em breve voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E um dia Caifás, Pilatos, essas pessoas que condenaram a Jesus, aquela turba, os inimigos, eles ressuscitarão e verão o Filho de Deus nas nuvens do céu, em glória e majestade, e eles reconhecerão a besteira que eles fizeram. Eles verão no coração dele o orgulho, tá? A presunção deles, porque eles vão ver que ali estava o Filho de Deus. Caifás perdeu uma grande oportunidade de abraçar Jesus e falar o seguinte: obrigado, porque nós compreendemos as profecias, e aqui diz pela história do santuário, a doutrina do santuário, que o Filho de Deus viria, que o tipo chegaria, e ele chegou, e é Jesus. Caifás perdeu essa oportunidade. Será que eu e você vamos deixar passar essa oportunidade? Amigo, abrace a Jesus Cristo, ame a Cristo, aceite a Cristo, permita que a justiça dele invada o seu ser e que você seja uma pessoa de justiça. Amém? Nós iremos ouvir uma música agora, né? Teremos um louvor. Eu gostaria que nessa noite você pedisse a Deus para que você fosse uma pessoa mais correta com Deus, correta com o seu semelhante. Eu preciso pedir a Deus isso. Todos os dias eu peço: Senhor, me ajude a ser correto, me ajude a amar as pessoas. Sabe, queridos,
nós temos que seguir os passos de Jesus, os passos da justiça e não da injustiça. céu, nos encontrar e encontrar com Jesus, amém? Jesus quer nos levar para o céu. Jesus quer que a gente viva no reino de justiça. Você que está revoltado, enjoado, vamos assim dizer, de tanto ouvir notícia ruim, tanto sofrimento, assassinato, roubos,
corrupções. Eu quero dizer uma coisa para você: esse mundo não tem jeito, humanamente falando, não tem governo que resolve o mundo. Somente Deus resolverá o problema do mundo, amém? Coloque isso na tua cabeça, não tem jeito, só Deus, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você: o reino de Deus, o reino por vir, será o reino de justiça e não de injustiças. O mundo está acostumado a injustiças, mas o mundo de Deus, o reino do porvir, é o reino da eterna justiça. Amém, Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, porque tu és Deus. O Senhor, de maneira especial, quer colocar em nós a justiça do Senhor. O Senhor já nos justificou, nos salvando deste mundo pecaminoso, do nosso pecado. E agora, Deus, nos coloca no caminho da santidade. Nos ajude realmente a trilharmos o caminho da santidade. Muitas vezes vacilamos, erramos, ó Senhor. Mas Deus, tenha misericórdia, nos ajude, nos levante, ó Pai. Não permita que nós continuemos na prática do pecado, mas, ó Deus, que nós nos agarremos no Senhor. Porque um dia, ó Deus, nós teremos a oportunidade de estar no mundo da glória do Senhor. No mundo da justiça. O reino eterno do Senhor. Esteja com cada um que veio aqui. E cada um que veio aqui saia daqui hoje tocado pelo Espírito Santo do Senhor. E que amanhã volte novamente às 7h30 da noite. Estaremos aqui, ó Pai, para darmos sequência a esta semana tão abençoada. Muito obrigado, Deus. Leva-nos para os nossos lares, perdoa os nossos pecados, e que nós, ó Deus, pratiquemos a justiça em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.